percebi claramente o equívoco da manifestação do presidente da República, Jair Bolsonaro. Eu lamento que o presidente prefira escutar o chamado gabinete do ódio do que o gabinete do bom senso e do equilíbrio e da serenidade. Ele insiste em estabelecer nomenclaturas e posicionamentos que não estão amparadas nos protocolos da Organização Mundial de Saúde e do seu próprio Ministério da Saúde. Ficou evidente ali um confronto entre as posições expressas no pronunciamento do presidente da República e o trabalho cuidadoso que ao longo das últimas semanas vem fazendo o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Basta acessar os sites de todos os veículos de comunicação, assistir o noticiário, ler as páginas eletrônicas dos jornais para se ter a notícia e a convicção do grave equívoco que cometeu o presidente Jair Bolsonaro no seu pronunciamento à nação no dia de ontem. Perdeu a oportunidade, presidente, de fazer um pronunciamento sereno, equilibrado, convidando as pessoas à solidariedade, demonstrando claramente a sua preocupação com as vidas, com pessoas de mais de 60 anos, presidente. São pessoas, são seres humanos, não se pode desprezar nenhuma pessoa porque ela tem mais de 60 anos ou tenha mais de 70, 80 ou 90 anos. São seres humanos, presidente Jair Bolsonaro. Certamente, se o senhor não tem, deve ter tido avós e pessoas com mais idade. Eu respeito as pessoas com mais de 60 anos e peço que o senhor também respeite as pessoas com mais de 60 anos, que são as mais vulneráveis no nosso país, ao lado daquelas que têm morbidade e aquelas pessoas portadoras de deficiência e as pessoas com diabetes. No segundo ponto, coloquei com clareza, de forma serena, que não admitiríamos em São Paulo, William Cury, o confisco de respiradores. Havia surgido a notícia de que o Ministério da Saúde centralizaria e confiscaria dos fabricantes os respiradores, todos eles produzidos aqui em São Paulo, fora aqueles que são importados. Em São Paulo, nós não vamos permitir que isso aconteça. Eu falei de forma serena e equilibrada ao ministro Mandetta. Se necessário for, entraremos no Supremo Tribunal Federal, mas de São Paulo não se confisca medicamentos nem equipamentos para salvar vidas. Aqui é o epicentro dessa crise, maior número de infectados, maior número de mortes, não faz nenhum sentido, no caso de São Paulo, que é por quem eu tenho a obrigação de defender, que tenhamos confisco de equipamentos ou medicamentos. E repito, tenho certeza de que isso não ocorrerá, mas se ocorrer, tomaremos as medidas judiciais cabíveis de imediato. A próxima pergunta é uma pergunta online, será feita pela jornalista Flávia Soares, mas ela faz a pergunta do jornalista Fábio Aguiar, da TV Bandeirantes. Flávia. Como está sendo o diálogo com o ministro da Saúde, que nos últimos dias esteve mais ausente das coletivas? Nos bastidores se fala em afastamento do Mandetta. Existe uma preocupação, já que ele sempre esteve alinhado com o pensamento do governo de São Paulo? Bem, Fábio, eu vou dividir a resposta com o nosso secretário da Saúde, José Henrique Guerra, que tem falado diariamente com o ministro Luiz Henrique Mandetta. Eu falo praticamente todos os dias. De São Paulo não houve afastamento, exceto ontem à noite que eu liguei ao ministro, ele não me retornou a ligação, compreendi até um momento, suponho eu, de tensão, dado a manifestação feita pelo presidente da República, ao que sei, ela não foi compartilhada previamente com outros ministros, apenas com o dito gabinete do ódio, e eu compreendo, obviamente, as restrições do ministro em não ter me retornado a ligação de ontem após essa desastrosa manifestação do presidente da República do Brasil. Mas até então, as relações têm sido fluídas, republicanas, corretas do ponto de vista científico, do ponto de vista medicinal e de estrutura de saúde pública. Mas eu peço a complementação e o depoimento do secretário de Saúde do Estado de São Paulo, José Henrique Guerra. O nosso alinhamento com o Ministério da Saúde é bastante importante. Nós tratamos todas essas ações que a gente tem feito aqui, junto com o Ministério. Como disse o governador, falamos com ele praticamente, com o senhor ministro, todos os dias. Ontem mesmo, à tarde, conversamos com ele justamente a questão dos respiradores. E em seguida foi emitida uma carta para ele, no sentido de reverter esta situação do confisco, da produção das indústrias brasileiras de respiradores. Então, temos total alinhamento, porém, nós temos que atender um número extremamente grande de leitos de UTI que necessitam um respirador para esta
para combate a esta virose.